Pois é, quando eu comentei com várias pessoas, quando eu comecei a contar para as pessoas que a minha filha de 19 anos vai se casar, a reação das pessoas, como eu disse antes, foi muito chocante, como se nós estivéssemos sendo muito irresponsáveis em permitir que uma menina de 19 anos se casasse. Não é o nosso perfil, mas, de qualquer forma, eu acolho esse choque e essa preocupação das pessoas, daquelas que nos conhecem e que caminham conosco, como uma preocupação de quem se importa. E aquelas que não nos conhecem e que não conhecem aquilo que nós cremos e que não creem em Deus, eu entendo. Nós estamos falando de um mundo muito líquido, de pessoas que não querem se responsabilizar umas pelas outras, de relacionamentos que não querem sofrer o dano para permanecer junto, que não querem andar a segunda milha, que sequer consideram isso. É tudo o meu direito, o que eu penso, só anda comigo quem eu quero. A gente vive reproduzindo esses memes na internet. Afaste as pessoas que te fazem mal, afaste as pessoas que te coloquem para baixo, só ande com pessoas que te fazem bem. Então, assim, é um grupo bem seleto, né? Que as pessoas que não amam o Senhor Jesus são estimuladas a caminhar junto. É o meu grupo, é a minha tribo, é gente que pensa o que eu penso, que fala o que eu faço e que não me confronta em absolutamente nada. Mas esse não é o padrão da palavra de Deus. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus, inclusive, fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos inseridos em uma nova família, uma família espiritual, que são novos irmãos, que são pessoas que Paulo fala que nós devemos ter na mais elevada conta, que são pessoas pelas quais nós vamos doar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa atenção, a nossa escutatória. Esse é o padrão. Nós colocamos, às vezes, apenas a nossa família nuclear nesse padrão, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós podemos ver isso, inclusive, na vida de pessoas específicas, como na vida de Barnabé. Barnabé foi um apóstolo, um acolhedor de Paulo. Não fosse Paulo, não fosse Barnabé, nós não teríamos Paulo. Foi ele que insistiu, foi ele que foi atrás, foi ele que buscou. E quando Paulo tratou mal Marcos, ele acolheu Marcos. Esse é um padrão. Nós deixamos de aprender o que é ser amigos. Então, essa perspectiva de que o casamento é um vínculo que, como ele é perene, ele deve ser postergado o máximo que for, porque eu não quero criar vínculos, nós temos trazido isso para todas as outras relações, inclusive as relações de amizade. Eu acho mesmo, e tenho falado isso para algumas pessoas, que nós precisamos aprender a ser amigos novamente. Nós precisamos aprender. O que a Bíblia nos ensina a respeito de amizade? Paulo fala que quando ele estava preso, um amigo procurou de cidade em cidade até que pudesse encontrá-lo. Nós não estamos falando de pessoas que não tinham as suas responsabilidades, não tinham as suas famílias, não tinham as suas casas, mas eles se desgastavam pelas suas amizades. Esse amigo era Onesíforo. Essas são referências e todas as cartas de Paulo, quando Paulo fala, eu estou me desgastando por vocês, eu estou orando por vocês, vocês são a minha coroa, nós vemos ali uma expressão daquilo que o Espírito Santo de Deus quer gerar em nós. Não pessoas individualistas que só andam com quem eles conhecem, com quem eles gostam, com quem são ideologicamente alinhados. Não, não é esse o padrão. O padrão do Senhor é muito mais elevado. O padrão do Senhor é que nós estejamos aptos a acolher aqueles que Deus quer que nós acolhamos, que a nossa casa seja uma casa de acolhimento, que a nossa vida seja uma vida de acolhimento. Então, quando as pessoas falam para mim, sua filha está muito nova para casar, eu leio aquilo também como uma dificuldade de estruturar relacionamentos verdadeiros, como uma dificuldade de criar vínculos afetivos que se tornem responsabilidades afetivas. Ela decidiu fazer isso na tenra idade para nós, para o nosso século de 19 anos, se responsabilizando afetivamente para sempre com uma pessoa só, é o que nós esperamos e oramos para que seja, e assim nós devemos fazer com todas as nossas relações. Esse é o nosso chamamento.
não relacionamentos utilitaristas, não relacionamentos que vão gerar um networking positivo para que você possa ganhar dinheiro. Não é esse o propósito, não é esse o chamamento para aqueles que creem em Jesus. É importante nós começarmos a falar que os nossos padrões de amizade estão muito secularizados e utilitaristas. Nós não queremos ter vínculos afetivos verdadeiros que se desgastam pelos outros. Nós queremos nos desgastar pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, talvez pelos nossos pais, pelos nossos irmãos em terceira opção, se der tempo. Nós não acolhemos os irmãos como a Bíblia nos ensina que nós devemos acolher. Aqueles que são irmãos de fé e que fazem a caminhada conosco. E não procuramos entendê-los, e não procuramos dispor tempo para estar com eles. Eu entendo que esse não é o padrão da palavra. A palavra estabelece um padrão do que é uma verdadeira amizade em vários versículos. E nós temos que nos desgastar estudando isso.